Meus queridos irmãos, vamos ler um texto na Palavra de Deus que está no livro de Romanos, capítulo 8. Um texto muito conhecido, mas que é o texto da leitura da Palavra hoje, em nome de Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 31, está escrito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos ler todo o versículo. Que diremos, pois, acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Versículo 33. Quem intentará acusação contra os filhos de Deus? Aqui diz escolhidos de Deus, contra os filhos de Deus. É Deus quem os justifica. Querido Senhor, damos-te graças por estar justificados diante do tribunal dos céus. Justificados significa absolvidos diante de Deus, inculpáveis diante de Deus. Não para nos dar a oportunidade de errar, mas para nos dar a oportunidade de viver com vitória em Cristo. De modo a que o inimigo não tenha nenhum domínio sobre a nossa vida, não tenha nenhum poder de nos escravizar. Assim oramos com toda a fé do nosso coração e cremos em nome de Jesus nas coisas que pedimos, cremos que recebemos. Graças, querido Senhor. Amém, graças a Deus. Tenha a gentileza de sentar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta é uma promessa de Deus. Era como se Ele estivesse a falar consigo e dissesse: se eu estou por ti, quem estará contra ti? Se eu estou a favor de ti, quem poderá ser contra? Se você está numa batalha, numa luta qualquer, se Deus é a favor da sua vida, que adianta se aparecesse alguém, visto que você tem o maior? Amém? Maior é aquele que está conosco, maior é aquele que está por nós, que está do nosso lado, que está conosco. Maior é a sua presença, maior é o seu poder, maior são os seus recursos, maior é a sua capacidade, maior é a sua força de nos livrar e conduzir. E depois diz mais: Ele nem ao seu próprio Filho poupou. É muito interessante saber que o plano de Deus na crucificação foi do Pai. Não foi Jesus que fez esse plano. Quem é que me entendeu? Aliás, Jesus sabia, foi informado, sabia. Mas a escolha deste plano foi do Pai, exclusivamente dele. Disse: eu tenho um plano, e o plano vai ser este. E Jesus ofereceu-se para esse plano. Jesus disse: estou aqui, envia-me a mim, eu faço isso. Bendito seja Deus, amém? A quem enviarei? Lembra-se do profeta Isaías: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Não havia ninguém para vir, pois não. Não havia ninguém que viesse cá capaz de viver irrepreensível diante de Deus, capaz de viver uma vida absoluta diante de Deus. Teve que ser o próprio Deus, teve que ser o próprio Filho de Deus a vir. E vindo cá embaixo, vestindo-se cá embaixo de homem. Para se vestir de homem, teve que entrar no ventre de uma mulher e nascer. Quer dizer, Deus cria as leis, sujeita-se Ele próprio às próprias leis. Ele não veio cá como Deus. Ele veio muitas vezes como Deus no Velho Testamento. E aparece a Abraão, aparece aos profetas, aparece e diz: eu sou Deus Todo-Poderoso. E eles ajoelharam-se na presença dele. Lembra-se? Sim ou não? Eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, quando apareceu para Abraão. E Abraão caiu aos pés dele em adoração. Quando ele aparece no Velho Testamento com toda a sua glória, ele aparece como Deus. Porque Jesus é Deus. É a imagem visível de Deus.
Quando ele aparece no Velho Testamento, aparece com toda a majestade. Mas isso não valia. Ele aparecer aqui como Deus e arrancar as coisas das mãos do diabo, o diabo dizia: tu não estás a ser correto. Tu deste isto a Adão. Adão fez-me um trespasse e passou isto para mim. Eu sei que Deus poderia dizer assim, mas tu enganaste-o, e ele vendeu-te isto tudo por menos de um chupa-chupa. Porque foi mesmo isso. Tu enganaste, ele trocou isto tudo e ficou isto tudo nas tuas mãos porque tu lhe mentiste, tu enganaste. E era verdade. Mas o outro, por ser quem é, enganoso como é, ladrão como é, aldrabão como é, mas tu deste-lhe e ele deu-me. E ele vendeu-me isto. Agora, se tu vieres aqui como Deus e tiras isto da minha mão, não estás a proceder corretamente. Vou dar um exemplo aqui para os irmãos perceberem bem. Imagine aqui uma pessoa e tem um filho. Passou para as mãos deste filho a casa, o terreno, os carros e não sei o quê. E este filho foi e fez um capitalzito e vendeu tudo a patacos para um oportunista que apareceu. O oportunista ficou com a escritura da casa, a escritura dos terrenos, ficou com a escritura dos carros, ficou com tudo, o relatório todo. Foi feito tudo, assinado. Agora o pai vai a este filho e diz: o que é que tu fizeste? O que eu te dei era para ti, não era para tu dares isto ao oportunista que apareceu. Mas ele deu-lhe por escritura e o filho deu por escritura para o outro. Agora ele não pode ir ao ladrão, ao oportunista, ao aldrabão, não pode ir, dar-lhe 2 cacetadas, que era o que lhe apetecia fazer, tirar-lhe tudo e dizer: volta tudo à estaca zero, é tudo outra vez do meu filho. Porquê? Porque ele vai ter que fazer isto pela legalidade. Então Jesus vem cá abaixo e diz: eu vou ir abaixo, nós vamos aí abaixo. Eu vou ir abaixo como um homem. Não vou ir como Deus, vou ir agora como homem. E vou-te arrancar essas coisas das tuas mãos, porque eu vou viver tão sério, porque isto foi dado ao homem, não foi dado para ti. E vou viver tão perfeito. Se viver tão perfeito, se viver tão rigoroso, se viver tão justo, se viver tão irrepreensível nesta terra, eu recupero essas coisas todas para mim. Porque tu derrotaste Adão, mas a mim não vais derrotar. Mas olha o que Deus arriscou. Deus arriscou tudo. Sim ou não? Deus arriscou tudo, porque podia ter corrido mal. Jesus estava aqui como homem, não estava aqui como Deus. Jesus veio aqui como homem, nasceu do ventre de uma mulher igualzinha como vocês que estão aqui, as senhoras. E igualzinha. Maria não era nem mais, nem menos do que vocês. E ele nasceu como um bebé. Normal como nasceram os nossos filhos, só que gerado por Deus e não gerado pelo homem. Ou seja, sem ter nele a fraqueza que nós já trazemos desde Adão. Porque a ofensa desde Adão manteve-se na carne. A natureza adâmica está em nós. Jesus não nasceu com a natureza adâmica, nasceu com a natureza divina. Por isso é que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus e não gerado por um homem. Mas o corpo era igual a este. Agora estamos a falar do Espírito de Cristo irrepreensível, onde não havia morte. Quem é que me entendeu? Não havia morte. Então ele veio aqui como homem. E eu pergunto, o diabo não se ia ao encontro dele para o derrotar? Não veio negociar com ele, para ver se ele aceitava? E não veio ameaçá-lo que o matava, que fazia, que acontecia se ele não aceitasse? Sim ou não? Jesus aceitou? Não. Não aceitou. O diabo não tentou matá-lo. Quantas vezes?
Olha, mal nasceu. Ainda estava ao colo de José e de Maria, ele quis matá-lo logo. Tiveram que fugir para o Egito. Deus escolheu aqueles dois para cuidar dele. E eu digo-lhe, escolheu duas pessoas fantásticas. Uma como mãe e outra como pai adotivo dele. Amém? Mas cuidado com José e Maria, eles são um nível muito alto de crentes. São os crentes fantásticos, sem dúvida. Deus sabe quem ele escolhe. E Jesus viveu igualzinho como nós. Agora imagine, nunca errou isto. Nunca falhou nada. Nunca disse uma palavra. Nunca disse uma mentira, por pequena que fosse. Nunca teve um pensamento que fosse desagradável diante do Pai. Ou que pudesse ser acusado por Deus. O diabo estava com o radar em cima dele, sempre a espiá-lo, a ver o que é que ele podia fazer. Se o pudesse ter matado, o tinham matado. Quis matá-lo logo em bebé, quis matá-lo depois, quando ele começou nas primeiras pregações dele. Foi logo perseguido para matá-lo. Levaram ali à Serra do Pilar e quiseram tirá-lo cá abaixo. Eu creio que se tivessem feito isso a mim quando eu preguei a primeira vez, e se calhar merecia, eu tinha desistido logo. Jesus viveu aqui de uma forma tão absoluta, tão perfeita, que a morte foi arrancada de dentro desta carne. Amém? Nós estamos a falar disto porque, se não percebermos bem o que é que Jesus veio fazer, ele veio fazer uma quantidade de coisas, mas esta é uma das situações absolutas, porque Deus não podia vir e arrancar das mãos de Satanás. Ele diz, não, tem aqui a Escritura, isto foi tudo feito legal. Tu deste a ele e ele vendeu-me a mim. Agora, se quiseres isto outra vez, tudo para ti, vem cá buscar. Porque isto agora é meu. E vais pagar. Vai pagar como? O preço, qual foi? O preço foi este. Quem é que me entendeu? O preço de Jesus, de facto, foi um preço sério. Mas de quem era este plano? Do Pai. Jesus disse, Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que não seja... Disse, ele estava aqui na sua carne, como homem. Acha que foi fácil? Pode ter a certeza que não. Absolutamente que não. Mas ele fez na mesma, disse, eu faço na mesma. E por isso, quando nós olhamos para este texto, dizemos assim, se ele nem ao próprio Filho poupou para nos livrar, para nos salvar, para nos tirar das garras de Satanás e da escravidão do diabo, que tinha domínio sobre nós, domínio sobre a nossa vida, domínio sobre a morte. Ele podia escravizar, podia pôr doença. Por isso é que aquela figura do Egito é tão análoga, é uma analogia perfeita, porque eles estavam nas mãos do faraó. O faraó podia fazer com eles o que quisesse. Eles estavam escravos dele. O diabo podia fazer o que ele quisesse. E ele faz o que quer no mundo até chegar à vida daqueles que têm aspergido sobre a sua vida o sangue do Cordeiro. Quando chegou a essas casas onde estava o sangue de Jesus, o sangue, o símbolo do sangue, era só o símbolo, mas valeu. O símbolo do sangue aspergido sobre as casas, não pode entrar. Diga isso comigo, Satanás não pode entrar aqui. Por isso, quando você ora por si, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pela sua vida, os planos que ele tem, ele pode ter planos, mas os planos não vão funcionar. Amém? Os planos não vão funcionar, embora isso possa ter custos. Estava a ler uma entrevista que saiu nos Estados Unidos, porque aqui, se a pessoa não for ler outras coisas em outros países, está bem arranjado.
e estava a ler uma situação que aconteceu. Você sabia que no Sri Lanka, agora neste ataque que houve das igrejas católicas, houve mais um que não noticiaram? Como? Houve mais um, mas não veio nas notícias. E esse mais um que houve foi numa igreja evangélica, onde estavam mais de 400 pessoas a celebrar um domingo de manhã. E o terrorista veio com a mochila, como eles foram distribuídos, também foram distribuídos um deles para uma igreja evangélica como a nossa. E os irmãos estavam lá dentro a louvar a Deus, etc. Diferente da igreja católica, como sabe, há diferenças. Sim ou não? Aqui estamos a falar de crentes com o Espírito Santo de Deus. Então o terrorista veio à entrada. Um dos irmãos que estava no estacionamento, na saída, na parte de trás, dos assistentes das igrejas, olhou para ele e viu com aquela mochila e dirigiu-se a ele. Dirigiu-se a ele e perguntou-lhe como os crentes se conhecem. Nunca o tinha visto ali. Perguntou-lhe para onde é que ele queria ir. E ele disse, não, eu vou para aqui, vou rezar. Ou disse qualquer coisa que não soou. Disse, fulano não é crente. E com uma mochila tão pesada, ele disse, então deixa estar que eu ajudo, eu vou. Não, ele queria levar aquilo. Eu disse, não, você não vai com isto por aqui dentro, deixa aqui isso. Conclusão, ficaram ali e ele não disse, não, você não entra. Percebeu que ele que não tinha nada a ver com o assunto. O que é que vai fazer? Você não pertence. Conclusão, tira a palavra, puxa a palavra, o outro explodiu a mochila. Este irmão nosso está-se-á com Jesus. Mas na igreja não morreu nenhuma pessoa. Morreu só o bandido, do criminoso, e aquele irmão que disse, não, você não entra. Isso as notícias não deram. Mas há diferenças, meus queridos irmãos. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Deus podia ter feito de outra forma. Eu não posso agora discorrer mais sobre estas coisas. O que eu sei é que toda aquela igreja, a não ser este irmão que deu a vida para salvar os outros todos, Jesus deu a sua vida para nos salvar a nós todos e nos livrar daquilo que o diabo queria fazer. De facto, onde está o sangue de Jesus, o diabo não consegue fazer os planos dele. Amém? Os planos. E ele tem planos, mas não os consegue fazer. Dando a sua vida por nós. Como não nos daria juntamente com ele todas as coisas? Quais coisas? As coisas que você pede, que você escreve, que você busca da presença de Deus. Eu tenho aqui um texto, 3 páginas. Três páginas para falar convosco. Vamos estar aqui até às 9h30, glória a Deus. Não vamos, não vamos estar. Não vamos estar. O Espírito de Deus dirigiu diferente de espinho e eu não vou massacrar-vos, está bem? De tudo o que os irmãos têm pedido e têm orado, a seguir o que é preciso fazer. Porque se você pensa que isto que escreveu e que entregou e ligamos ao poder de Deus, a seguir você deve fazer isto e deve memorizar isto. Você deve falar com Deus todos os dias sobre isto até chegar às suas mãos. Lembre-se que não é Deus que quer impedir o seu milagre, porque Deus não faz isso. Mas você tem um inimigo que quer impedir que isto que pediu hoje, que estes milagres que pediu, que estas bênçãos que pediu, não venham ter às suas mãos.
Se pensar que só com escrever alguma coisa e entregar, que já fica tudo feito, eu digo-lhe que este é só o início. Agora tem um caminho para a frente, que deve orar todos os dias, que deve agradecer todos os dias pela sua vitória, que deve pedir que Deus o dirija, que Deus o conduza. Porque este é o primeiro, é o pontapé de saída para a frente, mas é preciso ganhar. É preciso vencer. Mesmo as coisas que parecem difíceis demais ou impossíveis demais, Deus disse, não esqueça o que Deus disse, que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Por isso, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? O que é que são todas as coisas? São as coisas que você pediu, as coisas que você pede, as coisas que você escreveu. Ele dará todas estas coisas, com certeza. Se Ele deu o que custava mais, agora o que custa menos é mais fácil. São as coisas que você pede. É indispensável aplicar nestas coisas a sua fé. E é nesta parte que dá algum trabalho. Vai ter que trabalhar. Trabalhar no seu esforço, na sua oração. Deus disse para Josué, esforça-te e tem bom ânimo para tomar posse. Para tomar posse de qualquer coisa é preciso esforçar-se e ter bom ânimo. Para ser salvo você não precisa fazer nada, Jesus fez tudo. Mas para caminhar para a frente e vencer as batalhas, as lutas, as enfermidades, as dores, o sofrimento, para vencer tudo isso tem que trabalhar. E eu chamo de trabalhar, mas não é trabalho de picareta. Trabalhar é trabalhar na sua oração, trabalhar na sua fé, trabalhar a ter cuidado em não deixar escapar, não deixar esquecer, não deixar apagar isto do seu coração até ver a resposta e o resultado. E isso só se consegue fazer à força de oração diária, de repetição, de combate, de guardar dentro do seu coração esta bênção e vitória, que ela tem que aparecer nas suas mãos em nome de Jesus. Pelo contrário, o perigo qual é? É a incredulidade, o perigo é a falta de fé. Se alguém disser, mas eu creio em Deus, eu tenho fé. Isso vai mudar, as coisas vão mudar, vão se transformar. Pronto, mas então, muito bem, muitos parabéns. Então você tem que falar isso todos os dias. Senhor, eu tenho a certeza da mudança, tenho a certeza da transformação, tenho dentro de mim uma expectativa poderosa de que a vitória não falha, que essas bênçãos vêm ter às minhas mãos. Posso não saber tudo como Deus vai fazer, mas tenho a certeza que Deus faz. E agradeço-te e louvo o teu nome. E uma vez por dia, no mínimo, canta um cântico para agradecer a Deus. Não importa se você canta bem, se canta mal, se canta afinado ou desafinado, se canta-se no mesmo tom sempre, não interessa. Não interessa. Ninguém o chamou para você ser o Pavarotti. Nem a Maria Callas, nem a Amália. Ninguém o chamou para isso. Você é a pessoa que é. Cante como sabe, cante como entende, cante sozinho, cante no carro, cante com os filhos, cante de qualquer maneira, mas cante uma vez por dia, cante a agradecer a sua vitória. Louve para Deus. Se tem noção que canta muito mal, canta à beira-mar. Com o bater das ondas, que assim ninguém ouve nada. Não interessa. Mas uma vez por dia canta a agradecer, canta a louvar Deus pela sua bênção, a agradecer Deus pelas coisas que pediu, que não falham de vir ter às suas mãos. Feche os vidros do carro, cante dentro do carro. Ponha um louvor lá destes louvores aqui nossos e cante junto, glória a Deus. Agradecendo as coisas que pediu, porque se você desligar o assunto, o mais normal é que não aconteça. E depois acontece o quê? A pouco e pouco vai arrefecendo, vai esquecendo. Depois, porque os problemas não mudam. Você vai vê-los todos os dias. Tem é que estar com uma fé tão poderosa em si, que empurra aquilo tudo para trás e aquilo muda com o poder de Deus. Você faz a sua parte e Deus faz a parte dele. Pelo caminho pode haver coisas que Deus lhe diz, agora faz isto, agora faz aquilo, agora muda, agora transforma isto, agora vai, agora liga, agora não ligues nada. Agora, Deus vai dirigir os assuntos. Lembra-se quando Jairo ia com Jesus a caminhar ao lado dele?
Quando chegaram com a notícia que já não valia a pena, que já estava tudo destruído, que a menina tinha morrido. Quem é que falou? Foi Jairo ou foi Jesus? Até lá quem falou foi Jairo. A partir daquele momento que passou para as mãos de Jesus o problema, quem falou foi Jesus. Quando vieram, Jesus olhou para Jairo e disse: não temas, crê somente. Jairo nem falou. Jesus não o deixou falar, falou por ele. As pessoas que vieram, ouviram, não ouviram Jairo dizer nada. Ouviram Jesus falar. Quem é que me entendeu? Então, a partir do momento em que o assunto fica ligado ao poder de Deus, você entrega as suas folhas, você liga ao poder de Deus, nós ligamos ao poder de Deus, quem vai tratar do assunto a partir dessa hora, desse momento, é Jesus. E Ele vai falar, quando se aparecer o diabo, se aparecer o pior, se aparecer alguma coisa a não correr bem, Ele aparece e diz: este assunto já não está mais nas mãos de Jairo, passou para as minhas mãos. Este é um dos maiores segredos da Bíblia, passar os assuntos para as mãos de Deus. O diabo vai querer pôr outra vez o fardo em cima de si. Olha isto, olha aquele problema, olha. Você diz: não, eu entreguei. Diga comigo: eu entreguei. Eu liguei ao poder de Deus. Está bem entregue, está em boas mãos. Não vai falhar. A minha vitória é certa. Se você falar isto todos os dias, vai impedir a dúvida, impedir a incredulidade. Porque esse é que é o perigo das derrotas. É nós desligarmos a nossa fé do assunto. Eu sei que alguém pode pensar: mas nós podemos atrapalhar o poder de Deus? Nós podemos estragar o poder de Deus? À primeira vista, diz assim: não é possível, nós não temos esse poder para estragar o poder de Deus. Não, em termos absolutos, não. Em termos teológicos, não. Deus continua a ser Deus. Deus continua a ser quem é, e você não consegue mudá-lo, nem transformar nada, nem diminuir, nem tirar-lhe forças. Não consegue fazer isso. Mas do ponto de vista pessoal, consegue. Ou seja, você pode anular o poder de Deus agir em si. Aí pode. Em Marcos, no capítulo 6, há uma das passagens da Bíblia muito interessante. Marcos, no capítulo 6. No versículo 5, quando Jesus foi a Nazaré, ficou muito admirado da forma como foi tão mal recebido. Marcos, capítulo 6, versículo 5. Diz aqui que ele queria fazer milagres em Nazaré, como tinha feito na Galileia e em outros sítios, mas leia comigo, por favor, leia. Está em todas as Bíblias isto. Diz: e não podia fazer ali nenhum milagre. Não diz que não queria, diz: Jesus não podia. Isto é surpreendente, porque nós olhamos para aquilo e dizemos assim: mas calma, como é que é possível dizer Jesus não podia? Então ele não estava cheio do poder de Deus? Estava. Então por que é que não aconteceu milagre nenhum em Nazaré? Aconteceu na Galileia, aconteceu em Cafarnaum, aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria, aconteceu em todo o lado. Olhos dos cegos eram abertos, paralíticos andavam, os leprosos curavam. Por que é que não aconteceu nem um único milagre em Nazaré? Nenhum. O que é que eles fizeram? Puseram o pé no travão e travaram. O poder de Deus estava nele. Isto pode ser feito. O que é que isto se chama? Isto chama-se dúvida, chama-se incredulidade contra Deus. Se hoje alguém fizer isso, põe o pé no travão igualzinho. A dúvida, a incredulidade impede o poder de Deus de vir e manifestar-se na nossa vida. Hoje não é diferente. Veja o versículo 6, por favor, que diz: Jesus estava admirado, admirou-se da incredulidade deles e seguiu para outras cidades. Quer dizer, nem sequer ficou, nem deu mais atenção a isto. Foi-se embora, disse: aqui não posso fazer nada. Não diz que não queria fazer, diz que não podia. E não há Bíblia nenhuma que diga diferente. Todas as Bíblias dizem a mesma coisa. Não podia, não podia, não podia, não podia. Então ele não podia. Então nós podemos parar o poder de Deus, podemos pará-lo de nos abençoar, podemos pará-lo de nós sermos prejudicados e não receber. Não podemos parar Deus.
Não podemos parar Deus do que Ele é, do que Ele pode fazer, mas podemos parar de nos prejudicando-nos a nós próprios. Isso podemos. Está a ver? Está a ver como isto é grave? Por isso é que a Bíblia diz que é pela fé que nós vencemos o mundo. Por isso, os assuntos que são entregues na mão de Deus, você tem que aplicar fé sempre nos dias seguintes. Porque você quer creia, quer não, tem um inimigo. E esse inimigo quer ver se impede que aquilo que você pediu venha a acontecer. Amém? Isto é muito importante. No livro de Daniel, no capítulo 10, nós vamos lá ver, Daniel, no capítulo 10, diz que ele pediu uma coisa a Deus e que depois não aconteceu. Então ele entrou em jejum, 21 dias ficou. Não foi 21 dias, não diz aqui que Deus lhe disse para fazer isso. Ele é que decidiu, eu não vou voltar a beber vinho, a comer carne, a comer manjares delicados. Lembre-se que ele vivia no palácio do rei. Os manjares do rei, ele pediu uma coisa frugal, deve ter diminuído a quantidade, entrou num jejum parcial e durou 21 dias. Só ao fim de 21 dias é que apareceu um anjo poderoso de Deus à frente dele e disse: Daniel, eu venho trazer a resposta. E acontece uma coisa surpreendente. Ora, veja comigo o que o anjo disse. Capítulo 10, versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, por que é que o anjo demorou 21 dias? Era assim tão longe? Se ele foi logo enviado no primeiro dia? Se os anjos circulam à velocidade do pensamento, não é da luz, é do pensamento. Estamos a falar de velocidades que nós não conseguimos perceber. Se ele, desde o primeiro dia, foi logo enviado, foi imediatamente, saiu com a resposta para o que Daniel tinha pedido, como hoje, imediatamente anjos, imagina a quantidade de anjos são enviados. Se cada um dos irmãos escrever assuntos, meia dúzia deles, se resumíssemos uma média de cada um pedir meia dúzia de coisas, veja quantos anjos foram enviados. Se cada um deles tem que tratar um assunto, ou mais anjos para tratar de assuntos mais complexos ou difíceis. Imagina a quantidade de anjos saíram agora mesmo, nesse tempo da presença de Deus, para vir ao encontro da resposta. Mas, por favor, entenda, ele foi enviado e o próprio anjo disse: eu fui enviado logo no primeiro dia. Versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Está no versículo 13. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, acima daquele reino da Pérsia, que estamos a falar do Império Persa nesta altura no tempo de Daniel, por cima, nas regiões celestiais, há um principado. Há príncipes das trevas, de Satanás, que não querem deixar que as bênçãos que Deus tem para si venham ter à sua vida e às suas mãos. Então, enquanto ele ficou cá embaixo, a manter-se a orar e a combater, e até a privar-se de algumas comidas mais de manjares e coisas, ficou a comer umas coisas simples, a fazer algum jejum parcial. Quanto tempo é que demorou? 21 dias. Você tem oposição para os seus assuntos, para as suas bênçãos e vitórias? Tem oposição ou não tem? Ah, não tem. Tem um diabo para resistir, para que não chegue às suas mãos o que você pediu? Tem ou não tem? E ele ainda tem direito para estar aí? Ainda tem. Porque se não tivesse direito nenhum para estar aí, já estava fora de sítio. Ele vai ser tirado de circulação quando? Apocalipse capítulo 20 diz que vem um anjo poderoso de Deus com as cadeias na sua mão, amarra o Satanás e amarra todo o demónio e tudo junto durante 1000 anos. Enquanto não chegar esse momento de que todo o ar atmosférico e acima dessa atmosfera que nós vemos, que é onde está o primeiro céu, isso que é chamado na Bíblia o primeiro céu, é onde estão os demónios a gravitar em volta dessa terra. Enquanto não
chegar o momento da limpeza de Deus, porque lembre-se que eles ganharam o direito de estar aí. Quem é que lhes deu esse direito? Foi o Adão que lhes deu o direito. Enquanto o contrato tiver validade, o contrato vai estar a chegar ao fim. O contrato que Deus passou com Adão está a chegar ao final. Quando esse contrato, que ele fez um traspasso do contrato, quando esse contrato acabar o prazo, Jesus vem e toma posse. Até lá, o diabo tem direito a estar aí. Percebeu agora porque é que quando se expulsa um demónio, expulsou o demónio de Gadara, do Gadareno, ele disse, deixa-me ficar nesta região. E Jesus disse, fica. Por isso aquelas orações que dizem, Satanás, eu te expulso para o inferno. O inferno é a sala de visitas dele. Mas ele, enquanto tiver direito a estar aí, enquanto não chegou, digamos, a sentença já lhe foi dada. E ele já sabe. Mas o tempo da execução da sentença, Deus prolongou sobre esta terra para que a pessoa tenha a oportunidade de aceitar a Jesus vivendo aqui nestas circunstâncias nem sempre boas. Mas nós estamos a viver deste lado. Um dia vamos estar a viver do outro lado. Do lado em que Cristo reina sobre as nações. E nessa altura vai nascer muita gente, porque a morte não existirá, vai nascer muita gente que nunca viu este lado. Quem é que me entendeu? Quem viveu no tempo de Salazar, viveu do outro lado. Depois, um dia, apareceu o 25 de abril, melhor ainda, o 25 de novembro, esse é que foi fantástico, porque senão tínhamos saído da boca de um urso e ficávamos na boca de um jacaré. Eu não sei o que é pior. Porque Salazar, ao lado dos comunistas, era muito melhor. Há dúvidas? Não, eu creio que não há dúvidas. Comparar Salazar com os comunistas, com regimes comunistas, esqueça. Não há comparação. Bem? Mas tinha-se passado para o outro lado e tinha sido uma desgraça isto. Graças a Deus que não aconteceu. Mas quem viveu do outro lado sabe o que era do outro lado e sabe o que é deste lado. Isto é uma comparação tosca, peço desculpa de uma comparação tão ridícula. Porque quem viveu deste lado da morte, da doença, do sofrimento, etc., e escolheu Cristo, um dia com Jesus a reinar sobre toda a terra, imagina a diferença. Mas vão nascer pessoas daquele lado que nunca viram o que era isto aqui. O que era você ter que expulsar o demónio, você ter que orar contra a doença, você ter que orar, porque do outro lado não vai haver doença. O diabo vai estar amarrado 1000 anos. Nem se vai mexer o bicho. Nem vai fazer nada, vai estar amarrado 1000 anos. Num tempo, imagine, o tempo, o milénio é fantástico, Cristo a reinar. Se esta terra, como ela está, é tão bela, é tão bonita esta vida, imagine com Cristo a reinar sobre as nações, como é que vai ser? Isso é um sonho. Um paraíso aqui sobre esta terra. Amém? Sim ou não? Mas nós que vivemos agora, lembramos-nos do que era antes. Mas os outros que vão nascer nessa altura, só se forem filmes. Que possam ver como era, porque sentir não passaram pelas experiências que nós passamos. Nós tivemos que escolher Cristo. Nós sofremos coisas que eles não vão sofrer. E por isso não vão saber o que é. Quem é que me entendeu bem? Então, é isto, é a mesma coisa que dizer que nessa altura o diabo vai estar posto fora de circulação. Agora nós temos que o enfrentar com fé. Temos que enfrentá-lo, expulsá-lo com fé. Amém? Nós resistimos ao mal e ele foge de nós. Por isso, meus queridos irmãos, mantenha a sua fé poderosa. Mantenha uma fé viva, mantenha uma fé permanente, lembrando-se que aquilo que você organizar, planear, escolher, ligar ao poder de Deus,
vai acontecer se se mantiver com essa fé. Deus abençoe todos, tenha uma semana cheia da bênção de Deus. Se alguém precisar de oração, vou estar disponível. Vou só orar uma oração para que receba a unção desta palavra. Diga comigo: Senhor, recebo agora a unção da Tua palavra. O que faz de um culto este lugar extraordinário é o Teu poder que vem da Tua palavra, que está aqui presente connosco e nos abençoa. Recebo a Tua unção, recebo o Teu poder, recebo a renovação da minha vida, deste poder extraordinário. Entrego tudo nas Tuas mãos. Dou-te graças em nome de Jesus de receber agora este poder fantástico que operas sobre mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tenham uma semana cheia de vitória com Deus. Até o nosso próximo culto.